E passamos então à fase final deste Design Thinking e depois disto tudo há que testar para saber se isto tudo que foi desenvolvido, o problema, as ideias, o protótipo, se funciona ou não. E para a próxima conversa chamo então o Rui Costa, que é cientista e responsável do Laboratório de Neurobiologia da Ação desta Fundação. Rui, bem-vindo. Obrigado. Rui, eu penso que no seu caso acho que contraria um bocadinho aquilo que estamos aqui a fazer. Ou seja, é um cérebro, porque ele é de facto um cérebro, embora ele não sei se o quer admitir ou não, que vai para o estrangeiro, estuda no estrangeiro, é reconhecido no estrangeiro e volta a casa. E eu pergunto-lhe, o que é que o fez voltar a casa a esta casa? E desenvolver aqui a sua atividade? Este projeto, eu por acaso não pensei que à idade em que vim e à idade em que aceitei fazer parte do projeto, que foi em 2006, 2007, quando aqui havia ervas daninhas, que isso acontecesse nesta idade. Tinha a ideia, não tenho tanto a ideia da fuga de cérebros, tenho muita ideia de mobilidade e portanto... Acha que não fogem? Porque a maior parte não regressam, como Rui. A nossa preocupação aqui, quando construímos este projeto, foi conseguir atrair pessoas boas para cá e não pôr necessariamente que tenham sido os portugueses que foram, mas toda a network de portugueses, por exemplo, na área da ciência, que foi para fora, sem nenhuma, digamos, sem nada escrito que tem de voltar e fazer, toda essa network, muitos estão a fazer ciência em Portugal, mas criam uma imagem de que isto é um país de ciência. E nas últimas bolsas, por exemplo, da Howard Hughes, nós tivemos quase tantos selecionados como a China, que tem uma população um bocadinho diferente e um investimento na ciência um bocadinho diferente. Portanto, é curioso, o Rui, estando nos Estados Unidos e tendo as facilidades em termos financeiros, em termos de reconhecimento mundial, etc., não teve dúvidas em vir para aqui? Não tive dúvidas, foram não, 5 minutos. Não sei. Não tive dúvidas. O projeto demorou 5 minutos, a conversa inicial, até haver um aperto de mão, e a partir daí ainda estamos a acertar detalhes até hoje. E já que estamos a falar disso, estamos à procura de uma solução, como é que convencemos as pessoas a não ir lá para fora, que cá dentro é tão bom, ou pode ser... Qual é que foi o fator decisivo que o fez regressar e acreditar que Portugal pode ser um país de ciência tão bom ou melhor que os Estados Unidos, ou que o Japão, ou o que seja? Visão. Alguém que tenha visão. Que diga, eu quero fazer isto desta forma excelente. Que haja uma visão de um projeto. Depois, dinheiro, quer dizer, eu tenho de... Tem que viver, obviamente. Não, tenho de me... Não, tem que viver e tem que utilizar também os meios para poder investigar. Mas se houver uma visão, eu posso ir buscar dinheiro para essa visão. Portanto, estando aqui ou estando nos Estados Unidos, eu posso concorrer a projetos de uma empresa que esteja na China, que esteja... Portanto, se houver essa visão, para mim foi mais importante, se calhar para outras pessoas, mas é a visão, é sentir que estamos a fazer parte de algo que vai mudar o ambiente onde estamos e que seja algo verdadeiramente diferente. Rui, nós estamos naquela fase do Design Thinking que é testar, e se me permite, como alentejano é o tira-teimas, não é? Para saber se resulta ou se não. Mas antes disso, explique-me só uma coisa. Neurobiologia da ação. Como se fosse uma criança de 5 anos, o que é a neurobiologia da ação? Aquilo que está a investigar. Portanto, o que nós investigamos é, basicamente, porque é que fazemos e como é que fazemos. Acho que todos ficam fascinados com a capacidade que os animais têm, e os seres humanos especialmente, de mudar o mundo e fazer coisas novas. Nós estudamos especialmente coisas novas que não são inatas, ou seja, porque é que tem um set de skills, de habilidades que é diferente do meu, como é que adquirimos isso? Portanto, há uma parte de gerar ações novas, como os bebés, não é? Há uma parte de selecionar o que funciona e depois da automatização, até que isso fica tão bom que já não fica nervoso a fazer entrevistas e consegue estar a ver, como estávamos a falar há bocado. Olhar para ali. E ninguém nota, não é? Quando eu, se aparecer aqui uma coisa diferente, de repente as pessoas vêm olhar, porque eu me distraio, não estou habituado. Portanto, como é que conseguimos automatizar certas coisas, baseados no passado, e depois mudar, portanto, isto é o que chamamos os hábitos, e mudar muito rapidamente para um registro em que fazemos as mesmas ações, mas pensando no futuro. Portanto, no que é que poderá acontecer. Isto tem um bocado a ver com os estudos que foram mencionados aqui antes, estes estudos hormonais. Nós fomos depois o grupo que foi testar a ideia deste investigador, da Rockefeller, e o que nós fizemos fazer. Então, se isto é verdade,
os animais e as pessoas que têm stress crónico devem usar hábitos, portanto, tudo o que é passado e não baseado em qual é a melhor solução para o futuro. E, na verdade, é isso que acontecia e vimos em animais e em pessoas. Fizeram os testes. Os testes. E nessa fase, já que estamos na fase do testar, e que se aplica, no caso da ciência, também se aplica aos negócios e à nossa vida, para si é a fase mais angustiante? Pergunto-lhe isto porque é quando vai saber se a coisa resulta ou não. Ou também o testar é importante como o protótipo para falhar, sobretudo? Para mim, pessoalmente, mas eu tenho de pôr aqui assim uns parênteses muito grandes, porque não era assim desde o início. Ou seja, no início, quando eu era um aluno de doutoramento, trabalhava numa ideia, desenhava um protótipo, que é uma experiência, e testava, havia muita angústia. Com o passar do tempo e a pessoa percebendo o processo, é ao contrário. Para mim é a fase mais importante. Porque a diferença, eu tenho, pronto, dentro do grupo temos 10 ideias grandes, e está sempre a haver por dia, não é? Provavelmente 2 ou 3 coisas funcionam por ano. E podem testá-las todas? Ou não podem? Porque testar Sim. também custa dinheiro, Pronto. não é? É muito interessante. Há 2 fases, eu acho, críticas, que é o definir o problema e indefinir o problema, que é uma das dificuldades que acho que temos em Portugal, já tem de ser uma coisa testável. Porque definir o problema e vir uma ideia, se for uma ideia que nunca se pode realmente realizar e testar, é interessante, mas não é para este tipo de trabalho, não é para um trabalho científico. Houve ali, acho que lá está, estes também deviam ser testados, não é? Houve um momento é a eureka ação. ali. Mas, que isto acontece, ou claro, seja, num processo criativo, certo? acontece. E, portanto, o momento de testar, a partir de certa altura, e quando a pessoa já teve muitos momentos de desilusão e depois alguns de ilusão, de momentos, digamos, eureka, de sentir, uau, isto funciona mesmo. Ou este awesome, que Exato. é o vosso eureka, não é? Que eu acho que é um momento muito único e que a pessoa procura. Ou seja, há um medo muito grande dentro da ciência, que é a pessoa ficar tipo profeta. Tem a ideia gira, tem protótipos, depois vai testar e não abandona a ideia. Não serve para nada. Ou serve, pergunto eu. Uma ideia testada sem resultado. Não, é que muitas vezes a pessoa... Há um grande problema de não se abandonar a ideia. E há na ciência, em tudo, portanto, testei, mas o teste não funcionou. Ok, é bom ser persistente e desenhar outros tipos de testes. Mas, por exemplo... Qual é o limite? Qual é o limite do testar uma ideia? Pode estar convicto que aquilo que desenvolveu é muito importante. Quando é que sabe, não posso continuar porque não é este o caminho? Há um infinito, tem que haver uma altura em que, se não há eureka, temos que partir para o outro lado. Racionalmente, acho que se podiam desenhar modelos do infinito, mas nós decidimos com as emoções. Eu, como trabalho com pessoas, e isso implica a vida das pessoas, gosto muito do conceito daquele protótipo inicial e teste inicial, fail fast. Se não vai funcionar de todo, temos de falhar já. Ou seja, nem investir... Isso na fase do protótipo? Sim, na fase muito cedo, fazer logo um testezinho e não insistir muito. Depois há um problema grande, que isto é em ciência, em todo lado, que é... Mas depois nós não abandonamos a ideia no momento certo. Em média, os humanos somos muito mais tardios a abandonar a ideia... Porque não queremos falhar? ...do que devíamos fazer. Porque não queremos falhar? Há muitas... Tínhamos Não é de trazer só um por isso, psicólogo, tem não? a ver com a parte emocional, da pessoa estar agarrada àquela ideia, viver com aquilo. Eu, quando comecei mesmo, ainda antes de fazer o doutoramento, estava a estudar uma coisa muito estranha, que era se os animais e nós utilizamos Concord Strategies, que era a estratégia do Concord. O Concord, quando chegou a uma fase avançada, mas não ainda de produção, já se sabia, portanto, foi uma coisa muito divulgada no meio técnico-científico, sabia-se que aquilo era um falhanço, não ia funcionar. Mas continuou-se a investir na ideia porque já se tinha gasto muito. E, portanto, imaginem, eu sou veterinário, não é? Mas imaginem que eu tinha decidido, sou veterinário e a certa altura não faço trabalho de veterinário, mas quando é que decido deixar de fazer isto? Mas já investiste 30 anos de educação, agora não vais ser cientista, queres ser cozinheiro. Mas se a pessoa já sabe que não vai conseguir fazer aquilo,
deve decidir, mas não consegue. E, portanto, para nós é um problema chegar a uma certa altura e dizer assim, olha, aquelas ideias, aquelas coisas que eu dei muitas entrevistas, saiu nos jornais, que eu escrevi em artigos científicos, fiz palestras, está tudo errado. E estamos a começar outra vez. É muito difícil, mas na realidade, e portanto, em média, todos somos muito tardios a fazer essa decisão. É uma decisão emocional, às vezes devia ser uma decisão com mais dados. Se estivéssemos a seguir dados, e são dados múltiplos. E o teste deve ser múltiplo, isto é, feito de formas diferentes e por pessoas diferentes, sempre. Porque chegam sempre a uma conclusão que pode ser diferente, não é? Sempre. Eu acho que o teste, quando é negativo, talvez não. Ou seja, se falha num dos aspectos, é provavelmente suficiente para abandonar a ideia. Ou seja, se 20 testes funcionam daquela peça que falámos à frente, mas um falha, provavelmente tem de se abandonar aquela ideia como está. Mas se 10 funcionam ou 3 funcionam, não é suficiente para se dizer que está correto, não é? Nós tentamos sempre utilizar ângulos diferentes para testar a mesma ideia. Como é que isso se faz? Metodologias diferentes e, às vezes, tipo de pessoas diferentes. Vem um tipo da física e um tipo da psicologia testar a mesma ideia com metodologias diferentes e vemos se há confluência ou não. Nós, ao longo desta manhã e ao longo deste design thinking e das várias fases, temos falado sempre numa palavra que está presente, que é emoção. Emoção versus razão versus, sobretudo, estatística, dados. É também no teste importante e decisivo a emoção, mais do que já foi testado 20 vezes e os estudos internacionais dizem que, e o estudo de mercado também aponta para. Pergunto-lhe, nisto tudo, qual é o peso da emoção e da intuição, se quiser? Até porque está a estudar a ação. Exato. Quer dizer, nós, do ponto de vista científico, não acreditamos na razão, separada da emoção. Portanto, não existe. Certo. É uma coisa... Pode-se utilizar num computador, mas a razão humana não. Não há nenhum passo lógico, mesmo não resolver um problema matemático, chega à altura que há diversos tipos de solução para o mesmo problema, diversos caminhos, e a pessoa escolhe um caminho e há sempre uma carga emotiva, ou está cansado, ou está farto, ou quer usar uma calculadora, ou está muito excitado. Portanto, nós não dividimos, assumimos a emoção como parte da razão. E tentamos treinar a emoção para que seja uma emoção que responda muito bem à failure, ao falhanço. Ou seja, que se os dados realmente mostram que a pessoa sinta alegria de ter sido o primeiro a descobrir, imagine, se eu estiver errado, devia sentir alegria em ser eu a descobrir. Isso é já no resultado do teste. Eu digo na execução do teste. Tem que estar racional, tem que estar concentrado muito mais do que emotivamente, porque está a testar, está a tentar, tem que dar uma resposta aos seus pares e ao mundo científico. Eu acho que é assim, nós podíamos testar isso. Era uma coisa muito interessante testar. Eu acho que não há ninguém, e podia-se medir batimentos cardíacos, como disse, provavelmente eu estou a utilizar a razão na sua primeira vez a apresentar. O telejornal. E se lhe medirem os batimentos cardíacos 5 segundos antes de dizer on, como é que estava? Estava quase à velocidade de um corredor de Fórmula 1, na primeira vez. Eu sei porque sentia as mãos a suar, não é? Portanto, a pessoa diz, não, eu sou um tipo muito racional, sou um cientista, ora veja, vou pôr aqui 1 mililitro disto e vai... Não, estou ali, tipo, o que é que vai acontecer? Eu acho que isto funciona. E há um método de razão que, obviamente, portanto, há leis que governam isto em termos, por exemplo, da lógica, que ajudam muito. Ou seja, a pessoa não deve abandonar um certo tipo de lógica. Mas acho que essa dicotomia, em termos biológicos, em termos de um computador é fácil, mas em termos biológicos é muito difícil a pessoa dizer agora vou tomar uma decisão racional e agora vou tomar uma decisão emocional. E ainda bem que é assim. Rui Costa, muito obrigado, foi um prazer. Bom dia para si.